Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado pela vida, pela salvação. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede para exaltar o Teu nome, louvar o Teu nome, Senhor, publicar os Teus feitos, encorajar os Teus servos, Pai, e participar desta vitória gloriosa, andar na Tua presença. Deus fiel, Deus justo e bondoso, abençoa os Teus servos na cidade, no campo, em todo lugar. Guarda as nossas vidas e nos dá mais gratidão. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Vamos ler o Salmo 127, o Salmo da família, o Salmo da orientação espiritual, o Salmo da segurança no lar. A nossa experiência no meio cristão é o seguinte: uns elegem um texto no Salmo, outro elege um texto no Evangelho e tal. Toda a Bíblia é profundamente importante, mas tem uns textos que dizem mais diretamente respeito a determinada fase da vida, determinado setor da igreja. Então, o Salmo 127 é um salmo que se inclina para a família. E nós vamos ler, meditar e guardar. Salmo 127, o primeiro versículo diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele e aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus adversários à porta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é notório a importância das famílias bem estruturadas. O homem não começou com comércio, o homem começou com roça. O homem começou com caça, pesca, coleta de coisas que pudessem lhe ser útil nos campos, digamos, nos vastos campos, nos ricos campos, no começo. Nos dias de hoje, a gente ainda conhece comunidades que vivem assim, que vai lá, que pescam, que caçam, que buscam na natureza a sobrevivência, a subsistência. É normal, é natural, quando se trata de povos primitivos, culturas primitivas, as tribos nativas e tudo mais. O homem sempre dependeu. Deus, na sua bondade e generosidade, criou tudo em benefício da vida humana. Deus tinha propósitos. Existem as especulações a respeito do mundo físico. Por que só tem vida na Terra? É um monte de loucos, ricos, loucos, um monte de cientistas loucos, alguns pobres apelando para os grandes filântropos, os grandes investidores, e outros que envolvem os seus parcos recursos em pesquisas, equipamentos de precisão e tal, procurando vida fora da Terra. É uma ignorância. Todo mundo tem direito a ter. Eu sou ignorante em relação a milhares, a milhões de coisas. Todo mundo tem a sua parcela de ignorância,
E é uma ignorância, porque a Bíblia diz, muito clara, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, o céu é o seu trono e a terra ele entregou aos homens. Então, na responsabilidade divina de criar tudo e entregar aos homens, Deus providenciou tudo o que era necessário. O homem precisa fazer a sua parte. O homem edifica suas casas, os homens cuidam de suas hortas, de suas vinhas e assim por diante. Mas o Salmo se refere ao bem-estar do homem, a garantia da parte do homem e a garantia da parte de Deus. Se o Senhor não abençoar a casa, é inútil trabalhar esforçadamente. Sem a bênção de Deus, tudo que fizer dá errado. Mas e aquele ateu, aquele rico, aquele tolo, aquele idólatra que enricou, que tem tudo? Tem tudo por enquanto. Termina na miséria, ou miséria física ou miséria espiritual. Muitas vezes já tem tudo e não está com nada. Tem tudo e não tem nada, porque não tem felicidade, não tem saúde, não tem família organizada, não tem. O Salmo é muito claro. Se o Senhor não edificar a casa, não abençoar a casa, se o Senhor não fizer parte da casa, é inútil qualquer esforço. Inútil vos será levantar de madrugada. No primeiro versículo ele fala sobre a edificação da casa, o cuidado do habitat, portanto, se o Senhor não guardar a cidade, é inútil a segurança pública, a sentinela. É inútil. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, não, tem que deixar tudo encaminhado para amanhã. Deixa tudo encaminhado para amanhã. Inútil será comer pão de dores, ou seja, se esforçar para ter, para não ser pesado a ninguém e tal, e viver infeliz. É inútil, porque Deus dá aos seus amados, Deus criou o homem para o trabalho, o louvor, o lazer e o repouso. Então é inútil repousar à tarde, sacrificar a vida, sacrificar o sono, o lazer, a família, para fazer as coisas voando, correndo, sem ter a bênção de Deus. É isto aqui que está escrito. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O homem, no campo, ele tinha demanda de mão de obra, e os filhos, ainda pequenos, eram envolvidos no trabalho. Eu me lembro, na minha infância, no interior do estado, existia as enxadas pequenas, uma enxada de 2, 3 libras, 3 libras e meia, não me lembro mais os tamanhos, mas e tinha uma enxada pequenininha, uma enxada menor para adolescentes, para garotos crescidos. Então, as famílias, os proprietários, os agricultores, os produtores sempre necessitaram do apoio do trabalho dos filhos. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A família sendo estruturada, crescendo, os irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos, as irmãs mais velhinhas, mais crescidas, ajudando a mãe e cuidando das crianças, naquele tempo que as mulheres tinham 6, 8, 10 filhos. Tudo está aqui neste salmo. O versículo 4 diz que, como uma flecha na mão do valente, o sujeito bom de flecha que acerta, assim são os filhos da juventude, os filhos gerados no começo da vida. Os filhos gerados na juventude do casal, na mocidade, um casal ainda jovem. Eu nasci em 52
Minha mãe tinha 20 anos quando eu nasci e já tinha nascido 2 antes de mim. Ela casou com 15, ia fazer 16. Então, era assim no passado. Não é assim no presente, porque hoje não existe esta identificação com o campo. Hoje as cidades estão inchadas porque o campo não é valorizado, o homem do campo não foi ajudado e houve essa deformação social. E o homem do campo veio para a favela, morar na favela, até se sacrificar e ver parte do seu trabalho, da sua história e da sua família destruída. Muitos não estão na cidade morando em quixó, em favela, em cortiço, porque queira não. É porque no campo não tem nada. E aqui no versículo 4 fala na importância dos filhos, o primogênito, os filhos gerados quando o casal é jovem. E no versículo 5 diz, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. Bem-aventurado o homem que enche deles essas flechas, enche a sua aljava de flechas. A aljava era uma espécie de bornal, não sei exatamente como pronunciar, onde o sujeito botava as flechas e ele ia tirando as flechas aqui por cima do ombro. As flechas estavam na sua aljava, no seu bornal. Ou bornal, eu não sei, eu não tenho um nome estranho, não conheço a origem. Bom, mas era bem-aventurado o homem que tinha muitos filhos. Eram bem-aventuradas as mulheres que tinham muitos filhos. Nós, através da tradição bíblica, entendemos como era terrível as mulheres que não tinham filhos, o opróbrio dos casais que não tinham filhos. Pela ignorância do passado, é como se eles não tivessem, de fato, a bênção de Deus. E aqui fala sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que enche deles, que enche de flechas a sua aljava. Não será envergonhado, não será confundido, não terá problemas maiores quando sofrer ameaça na porta. No passado havia tanta violência e maldade e crueldade quanto hoje. A diferença é que no passado os violentos não vinham morar ao nosso lado. Os violentos não eram sindicalizados. Não tinha sindicato de ladrão. Não tinha sindicato de prostituta. Não tinha sindicato de bandido. Não tinha bandidos formando partido. Não tinha partido de bandido. E hoje tem tudo isto. E devido a estas realidades modernas, esses textos parecem estar em desuso. Hoje as mulheres não têm filhos, se tivessem não podia criar. As que têm por incentivo da perversidade administrativa vão ficar mendigando, criando os filhos com migalhas, apanhando coisa do chão e comendo. A ilusão do sistema não dá dignidade a ninguém. É uma praga incentivar mulheres a assumir vários filhos, ter vários filhos, às vezes até não tendo esposo, para poder receber uma mesada dos perversos. Então é uma perversidade. Mas no contexto das Escrituras, era bem-aventurada a mulher que tinha muitos filhos, casa organizada, o marido trabalhador, os filhos envolvidos, ajudando, aprendendo. O pai morria, os filhos assumiam, tomava conta. Eu vi isso na minha infância, na juventude, eu vi isso. Então, em qualquer época, em qualquer situação,
a palavra de Deus estará sempre atualizada. Sempre, sempre, sempre atualizada. Bem-aventurada a mulher que tinha muitos filhos. Bem-aventurada a mãe que hoje tem vários filhos, várias filhas, que ainda, ou seja, não é uma mãezinha jovem hoje, às vezes já precisa de recursos, mas ela tem família para ajudar, tem família para cuidar dela. Os pais, foi assim, é assim e será assim, enquanto o mundo tiver alguma estrutura de dignidade. Então, meus amados, a palavra para hoje. A nossa mensagem, nossa meditação hoje. Se o Senhor não guardar a casa, não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, a segurança pública é inútil e se o Senhor não abençoar a casa, o dono da casa pode se matar. Sem a bênção de Deus não sai do lugar. Dá até uma rima. Pode se matar de trabalhar. Sem a bênção de Deus não sai do lugar. Vai ter a experiência do ferreiro da maldição. Um dia tem ferro, tem ferro, mas não tem carvão. Um dia falta ferro, no outro falta carvão. Então é bom buscar a presença de Deus, a graça de Deus, receber a orientação, ter a Bíblia Sagrada como regra de fé e de conduta. É maravilhoso. Eu gostaria muito de ter mais ainda este conteúdo santo na minha vida, no meu coração. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos. A minha intercessão hoje, voltando o ciclo dos meus cooperadores, apoiadores e irmãos da nossa amizade. A irmã Francisca Monteiro e toda a sua família. Vamos orar por ela, pela sua pronta restauração, pela irmã Lúcia, pelo seu esposo, seus filhos e sua filha, seus netos, orar pela Cristina, pelo seu lar, orar pelo Santiago, pelo seu lar, pela Maria Ferreira. Vamos suplicar a bênção de Deus. Estamos hoje mais necessitados do que ontem. Vamos suplicar a bênção de Deus pelos nossos irmãos, por cada família. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor e cuidado, Senhor. Obrigado pela tua graça e a tua paz. Ó Senhor, que está no nosso coração. Te louvamos, Pai, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua mão estendida sobre nós, pelo conforto e a segurança da tua presença. Guarda os meus irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida, cada família, crianças, jovens e adultos. E agora, meu Senhor, te apresento a irmã Francisca Monteiro e toda a sua família. Guarda, Senhor, a irmã Lúcia, a sua casa. Guarda, Senhor, a Maria Ferreira, a sua casa. A Cristina, a sua casa. O Santiago, a sua casa. Guarda, Senhor. Este é o salmo da família. Abençoa os meus irmãos e suas famílias. Pai querido, recompensa a eles com a bênção dos céus, a dedicação, meu Senhor, ao teu trabalho, a prontidão de servir e a unidade em família. Amado Pai, ouve dos céus as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.